Ela desarma um sistema de segurança em 40 segundos. Identifica um prato envenenado pelo cheiro. Foi treinada em contravigilância, extração de crise, proteção pessoal e negociação tática por uma organização que oficialmente não existe. Sua missão atual: garantir que um menino de 4 anos coma os legumes. Davina Diavolo não é babá. É formada pela Elite Nanny Association, uma instituição que soa como escola de etiqueta e opera como agência de inteligência. Foi treinada para proteger filhos das famílias mais poderosas e mais perigosas do planeta. Famílias onde histórias de ninar acontecem em quartos blindados e o trajeto até a escola exige planejamento de rota. Sua cliente mais recente é a família Angelini, máfia veneziana. Dinheiro antigo, sangue antigo, rancores antigos. O subchefe, Gabriel Angelini, precisa de alguém para cuidar do filho, Mikey. Alguém que mantenha a criança segura, educada e emocionalmente estável, num ambiente onde discussões à mesa às vezes envolvem disputas territoriais e visitas carregam armas escondidas. O que Gabriel não precisa, o que ele absolutamente, categoricamente não planejou, é se apaixonar por ela. Isto é, The Mafia Nanny, e é um dos títulos mais afiados e viciantes da Webtoon agora. Bem-vindos de volta ao Manhwa Recap Vault. Hoje cobrimos um título que ultrapassou 1.700.000 inscritos, conquistou uma indicação ao Ringo Award de 2025 e gerou comparações diretas com Spy X Family. Comparações justas, mas insuficientes, porque, embora a premissa compartilhe DNA com a obra-prima de Tatsuya Endo, The Mafia Nanny abre território próprio, com um tom mais sombrio, um romance mais perigoso e uma protagonista que é, sem exagero, uma das personagens mais cativantes que já cobri neste canal. Antes de conhecer a máfia, precisamos entender a instituição que produziu Davina, porque a Elite Nanny Association é o motor de tudo nesta história. Na superfície, ela se apresenta exatamente como o nome sugere: uma academia de formação para cuidadores profissionais. Formados, são colocados com famílias de alto patrimônio pelo mundo. O currículo inclui psicologia infantil, nutrição, metodologia educacional e terapia do desenvolvimento. Sob essa superfície, o currículo vai consideravelmente além. Cibersegurança, avaliação de ameaças, contravigilância, direção tática, resposta médica de emergência, protocolos de extração em crise, perfilamento psicológico, treinamento operacional, que, em qualquer outro contexto, formaria oficiais de inteligência ou operadores especiais. A Elite Nanny Association existe porque as famílias mais poderosas do mundo, realezas, chefes de Estado, oligarcas, dinastias do crime, têm um problema que a segurança convencional não resolve. Seus filhos precisam de proteção, sim, mas também precisam de normalidade. Uma criança cercada de seguranças não se desenvolve normalmente. Uma criança criada numa fortaleza não aprende habilidades sociais. Uma criança que vê todo estranho como ameaça não vira um adulto funcional. O que essas famílias precisam é de alguém que ofereça cuidado genuíno, caloroso e adequado ao desenvolvimento, e que, ao mesmo tempo, funcione como operador treinado, capaz de neutralizar ameaças que a segurança convencional perderia. Alguém que pareça uma babá, pense como uma analista, e possa, se necessário, agir como uma profissional cujas habilidades vão muito além da hora do banho. É isso que a Elite Nanny Association produz. E Davina Diavolo está entre suas melhores graduadas. Quero ser preciso sobre Davina, porque o título deste vídeo, e o marketing do próprio Manhwa, apela ao enquadramento assassina mortal. E isso não é exatamente verdade. Davina não é uma matadora. Não é uma ex-assassina aposentada para o cuidado infantil. Seu treinamento é defensivo, protetivo, voltado à inteligência. Sua competência vem de uma educação extraordinária em operações, análise e proteção, não de uma contagem de corpos. Essa distinção importa porque molda tudo na forma como ela opera. A arma principal de Davina é a mente. Ela lê ambientes como um grande mestre de xadrez lê o tabuleiro, identificando ameaças, calculando probabilidades, mapeando rotas de fuga e avaliando o estado emocional de todos na sala simultaneamente. Ela sabe lutar, claro. Defende a si mesma e seu protegido com eficácia considerável.
Mas combate é o último recurso, não primeiro instinto. Seu primeiro instinto é sempre estar 3 passos à frente do perigo, para que a violência se torne desnecessária. Essa precisão intelectual, combinada com um carinho genuíno pelas crianças que protege, é o que a torna extraordinária. Ela não está fingindo bondade como disfarce. Ela genuinamente se importa com o bem-estar de seus protegidos. A competência operacional e a autenticidade emocional não são contradições. São aspectos complementares de uma personagem treinada para entender que proteger uma criança vai além de mantê-la viva. Significa ajudá-la a florescer. Esta é a mulher que entra na casa dos Angelini. E a casa dos Angelini não está nem remotamente preparada para ela. A família Angelini opera em Venice, não a Venice turística dos passeios de gôndola e das demonstrações de vidro soprado. A outra Venice, aquela construída sobre séculos de comércio, influência e o tipo de poder que não aparece em nenhum registro público. Gabriel Angelini é o subchefe, segundo no comando das operações da família. Jovem para o cargo, inteligente, controlado. O tipo de homem que fala baixo porque nunca precisou levantar a voz. Quando Gabriel entra numa sala, a sala se ajusta a ele. Não por intimidação, por gravidade. Carrega autoridade como algumas pessoas carregam altura. É parte da sua arquitetura. Ele é também, por trás da compostura operacional, um homem em considerável dor. A esposa de Gabriel se foi. As circunstâncias não ficam claras de imediato. O Manho adosa essa informação com disciplina, mas a ausência deixou uma ferida que Gabriel gerencia em vez de curar. Ele funciona, opera, cumpre suas responsabilidades com a mesma precisão de sempre, mas há um vazio atrás de seus olhos que ele aprendeu a esconder de todos, exceto Mike. Mike Angelini tem 4 anos. Brilhante, teimoso, emocionalmente perceptivo do jeito que crianças de lares difíceis costumam ser, e profundamente solitário. Já teve babás antes, não duraram. Não por causa do perigo, embora o perigo seja real, mas porque cuidar do filho de um subchefe da máfia exige navegar por uma casa onde a equipe é leal à família antes de qualquer outra coisa, onde certos cômodos são proibidos, onde certas conversas param quando você entra, e onde a expectativa não dita é de que você faça seu trabalho sem perguntar sobre o negócio que paga seu salário. Babás anteriores acharam esse ambiente insuportável. A vigilância, as restrições, a tensão constante e de baixa frequência de viver dentro de uma organização que opera fora da lei. Pediram demissão, uma a uma, e cada saída reforçou em Mike a crença de que pessoas vão embora, que apego é temporário, que a estratégia mais segura é não se importar demais com quem pode desaparecer. Davina entra nessa casa e faz algo que nenhuma babá anterior conseguiu. Ela fica, não por desconhecer o perigo. Catalogou cada vetor de ameaça na primeira hora. Falhas de segurança, riscos de pessoal, vulnerabilidades estruturais nos protocolos da casa. Identificou quais funcionários eram confiáveis, quais reportavam a interesses externos e quais apenas cumpriam tabela. Mapeou a estrutura de poder dos Angelini, avaliou os padrões operacionais de Gabriel e montou um perfil completo de ameaças antes de Mike terminar o primeiro almoço. Mas também sentou no chão com um menino de 4 anos e construiu uma torre de blocos. E quando ela caiu, ela riu, genuinamente, sem afetação, e sugeriu que construíssem mais alta. Esse momento é onde a história encontra seu coração, porque Mike, que aprendera a manter distância dos novos, olhou para essa mulher que ria de uma torre caída e decidiu, com a certeza instantânea e absoluta que só crianças têm, que essa era diferente. E Gabriel, observando de uma porta que julgava não vigiada, Davina o notou em 3 segundos, viu algo que não via em sua casa havia muito tempo. O filho sorrindo. O que se segue é uma das dinâmicas slow burn mais bem construídas que já vi no gênero. E funciona porque a atração entre Gabriel e Davina não é construída sobre aparência, charme ou proximidade fabricada. É construída sobre competência. Gabriel Angelini vive cercado de pessoas competentes. Sua organização exige isso. Mas a competência de Davina opera numa frequência que ele não está acostumado a encontrar fora do próprio mundo. Ela antecipa problemas.
maneja o comportamento de Mike com uma combinação de firmeza e carinho que produz resultados que nenhuma cuidadora anterior alcançou. Ela navega pela política da casa com uma sofisticação que sugere uma compreensão de estruturas de poder muito além do cuidado infantil. Ele percebe. Claro que percebe. É treinado para perceber pequenas coisas no início, como ela se posiciona numa sala, sempre com linha de visão para as saídas, sempre com Mikey entre ela e a cobertura mais próxima. Como redireciona uma birra não pela autoridade, mas por distração estratégica, usando as mesmas técnicas de desescalada que os negociadores dele usam em contextos muito mais perigosos. Como lida com uma visita inesperada à casa, com uma compostura que não vacila um único grau. Gabriel começa a suspeitar que sua nova babá não é apenas boa no trabalho, ela é operacional. E essa suspeita cria uma tensão que eletriza cada interação entre eles. Porque Davina está mantendo um disfarce, não desonesto. Ela é, de fato, uma babá treinada, oferecendo cuidado genuíno. Mas o escopo completo de suas capacidades não é algo que a Elite Nanny Association divulga. Clientes sabem que estão recebendo alguém excepcional. Não sabem necessariamente as dimensões exatas dessa excepcionalidade. A dinâmica de gato e rato que se desenvolve é primorosa. Gabriel sonda. Davina desvia. Ele atesta com situações desenhadas para revelar se suas habilidades vão além do berçário. Ela atravessa cada teste com uma precisão que, ao mesmo tempo, confirma as suspeitas dele e se recusa a reconhecê-las abertamente. E sob essa dança estratégica, algo muito mais perigoso se desenvolve. Gabriel está se apaixonando por uma mulher que não consegue identificar completamente. E Davina, treinada para manter distância emocional, treinada para tratar cada missão como temporária, treinada para proteger seu protegido e seguir em frente, está descobrindo que as fronteiras profissionais que aprendeu a manter estão cada vez mais difíceis de impor, não pela aparência de Gabriel, nem pela riqueza, nem pelo poder, por como ele é com Mikey, como lê para o filho à noite mesmo depois de passar o dia administrando operações que exauririam qualquer outro, como lembra qual bichinho de pelúcia Mikey precisa para dormir, como sua máscara operacional cai completamente no instante em que o filho entra na sala, revelando uma ternura que ele não permite que mais ninguém testemunhe. Davina foi treinada para observar, e o que ela observa é um homem que se tornou algo perigoso para proteger algo precioso. Esse reconhecimento, a compreensão de que o mundo de Gabriel não é uma escolha, mas uma circunstância, e que sua resposta a essa circunstância foi blindar o filho disso com tudo o que tem. É o que rompe as defesas dela. O romance não é separado do thriller. São a mesma história contada em duas frequências. Cada momento de intimidade crescente eleva os riscos do perigo ao redor, e cada escalada de ameaça externa intensifica o laço emocional entre duas pessoas que descobrem que a distância profissional é uma ficção que já não conseguem sustentar. Deixem-me explicar por que The Mafia Nanny alcançou 1.700.000 inscritos e uma indicação ao Ringo Award, porque esses números representam algo mais interessante do que mera popularidade. A comparação com Spy X Family é inevitável e útil como ponto de partida. Ambas as histórias trazem uma família construída onde os adultos escondem suas verdadeiras capacidades. Ambas extraem tensão e humor do abismo entre a superfície doméstica e a realidade operacional embaixo. Ambas centram numa criança cujo bem-estar emocional é o que dá peso a tudo. Mas The Mafia Nanny segue em direção própria, com identidade distinta, onde Spy X Family aposta na comédia e no calor, mantendo o tom fundamentalmente otimista mesmo nas cenas de ação. The Mafia Nanny deixa a escuridão de seu cenário exercer pressão real. A família Angelini não é paródia do crime organizado. É um retrato realista, ou ao menos dramaticamente verossímil, de um mundo onde a violência é ferramenta de negócio e a lealdade se impõe por consequência. Davina navega esse mundo não como peixe fora d'água, mas como profissional que entende exatamente com o que está lidando. Nunca é ingênua, nunca se choca, avalia, adapta, opera, e a história respeita sua inteligência o suficiente para nunca fabricar incompetência por conveniência dramática. Isso é crítico, porque protagonistas femininas em histórias com viés romântico
são frequentemente suavizadas. Sua competência é estabelecida e então seletivamente esquecida sempre que a trama exige resgate. Sua inteligência é elogiada no diálogo e depois contradita por suas decisões. Violet Matter não comete esse erro. Davina é competente do primeiro capítulo até a atualização mais recente. Suas habilidades são consistentes, seu julgamento, confiável. Quando erra, são erros de emoção, confiar demais, importar-se demais, não erros de capacidade. Ela nunca é diminuída para fazer Gabriel parecer mais forte. Pelo contrário, a história se deleita em mostrar que Davina é, em muitos contextos operacionais, mais capaz que o subchefe da máfia para quem trabalha. E a resposta de Gabriel a isso? Respeito genuíno, admiração crescente, disposição para ser superado por uma mulher cujas habilidades ele não anteviu, é o que faz o romance soar conquistado. A arte de SH00 merece reconhecimento especial. A narrativa visual deste manhwa opera em múltiplas camadas simultaneamente. Um único quadro pode mostrar Davina lendo para Mike em primeiro plano, enquanto o fundo revela um destacamento de segurança que ela já notou e avaliou. Os designs comunicam personalidade com precisão, a elegância controlada de Gabriel, o alerta operacional de Davina mascarado por calor profissional, o caos de 4 anos de Mikey. As cenas de ação, quando chegam, são coreografadas com clareza que transmite perigo e competência, sem nunca perder coerência visual. O cenário veneziano não é decorativo. A arquitetura, os canais, a beleza claustrofóbica de uma cidade construída sobre a água, tudo contribui para uma história que parece geograficamente específica, de um modo que eleva o conjunto. Venice é cidade de máscaras, de passagens ocultas, de superfícies que escondem o que há por baixo. Como metáfora para cada personagem desta história, é perfeita. E o ritmo, 44 episódios, e a história sustenta uma tensão que nunca cede por completo. Cada capítulo resolve um fio, enquanto aperta outro. O romance avança aos poucos, nunca apressado, nunca estagnado, enquanto as ameaças externas escalam num ritmo que mantém o leitor permanentemente incerto sobre se essa família construída sobreviverá ao que vem aí. O que cobri é a fundação. Os arcos iniciais estabelecem a casa, a dinâmica e a tensão em camada dupla que torna cada capítulo cativante. Mas há um elemento que não mencionei e que merece atenção, como esta história trata Mikey. Personagens de 4 anos na ficção costumam ser reduzidos a adereços. Existem para serem fofos, para correrem perigo, para motivar decisões dos adultos. Mikey não é nada disso. É uma criança plenamente realizada, irracional como crianças reais são irracionais, perceptiva como crianças reais são perceptivas, e capaz de uma franqueza emocional que atravessa cada camada de performance adulta ao seu redor. Quando Mikey pergunta a Davina se ela vai embora como as outras, a pergunta carrega mais peso dramático do que qualquer cena de ação da série, porque o leitor já sabe, àquela altura, que a resposta que Davina gostaria de dar e a resposta que seu treinamento exige não são a mesma. A história se expande daqui em direções que não vou estragar, mas descrevo em traços largos. A família Angelini não existe em isolamento. Há famílias rivais. Há disputas internas de poder. Há figuras do passado de Davina, da própria Elite Nanny Association, cujos interesses podem não estar alinhados aos dela. E há a pergunta crescente sobre o que acontece quando a missão termina, quando o contrato profissional expira, quando se espera que Davina deixe a casa e siga para a próxima colocação, porque Mikey já decidiu que ela não vai. Gabriel chega rapidamente à mesma conclusão, e a própria Davina, treinada para se desapegar, treinada para tratar cada colocação como temporária, encara a possibilidade de que esta missão se tornou algo para o qual a Elite Nanny Association nunca a preparou. Algo permanente. The Mafia Nanny está disponível na Webtoon, com atualizações toda terça-feira. Escrito por Violet Matter, ilustrado por She, com assistência de Hou Su. São 44 episódios, mais de 1.700.000 inscritos, e foi indicado ao Ringo Award de 2025, o equivalente ao Oscar da indústria dos quadrinhos. Se vocês buscam uma história que combina energia de thriller operacional com um romance slow burn,
que realmente conquista seus desfechos emocionais. Este é um dos títulos mais fortes da plataforma agora. Davina Diavolo é o tipo de protagonista de que este gênero precisa mais. Brilhante, capaz, calorosa sem ser mole, e forte sem ser invulnerável. Se gostaram desta análise, me digam nos comentários. O Manhwa Recap Vault cobre as histórias mais marcantes do gênero, toda semana. Inscrevam-se se quiserem estar aqui na próxima. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.